We walked a lonely road, so far from home. Nesse episódio, em especial, a gente tem um recado para dar antes de começar a nossa conversa. A ideia principal do Longe de Casa é fazer você, o nosso ouvinte, viajar com a gente, imaginar e se imaginar em lugares diferentes. E também conhecer as histórias dos nossos convidados, sempre de um jeito leve. Mas isso não exclui as dificuldades e realidades de cada país e sociedade, ainda mais nos últimos 2 anos, por conta da pandemia. Nossa convidada Saná nos deu um testemunho depois da gravação sobre a situação atual em Beirute, no Líbano, e nós acreditamos ser importante repassar isso aqui também. O Líbano enfrenta uma realidade muito dura, e fora ter que lidar com o coronavírus, que está causando falta de recursos em hospitais, inflação e muitas famílias e profissionais tentando sair do país, recentemente também houve uma explosão no porto de Beirute, em agosto de 2020, que devastou uma grande área da região. E pouco antes, em 2019, a cidade parou com revoluções do povo para combater a falta de estrutura política e econômica. A realidade é dura e acontece. E aqui nós ouvimos o que cada pessoa tem para contar de acordo com a sua perspectiva e experiência. Nos bons e nos maus momentos, a gente vive. Então agora, vamos para a conversa. Mais um episódio do Longe de Casa Podcast. Meu nome é Henrique. Meu nome é Luciana. E hoje a gente está com a Saná. Saná, a primeira pergunta do nosso podcast é: onde você está? Agora estou no Líbano, em Beirute. E o que te levou para aí? A primeira visita que eu fiz para cá, né, que eu vim para cá, foi uma visita onde eu queria descobrir as minhas raízes, entender a minha família, por exemplo, entender por que eles se comportam diferente do que eu me comporto, tipo assim, ou como eles pensam diferente do que eu penso. Então, o que me trouxe para cá, a primeira vez, foi curiosidade, para ver. Aí, depois eu conheci uma pessoa, e depois disso, eu vim para cá. Foi isso. Legal. E até antes de conversar, você comentou que você nasceu na Venezuela, e aí foi pro Brasil. E passei toda a vida. No Brasil. Mas e essa busca pelas suas raízes, assim, você acha que, como você não nasceu no Brasil e tal, você sempre teve esse sentimento de assim, ir para outro lugar ou alguma coisa do tipo? Não, foi só coincidência, porque na realidade a minha infância, escola, faculdade, a minha memória é do Brasil. Então não era tipo assim uma necessidade, mas lógico, curiosidade a gente sempre tem. Sim. Tem gente que tem mais curiosidade. Eu sou uma das pessoas que adora, tipo assim, descobrir. Isso eu gosto. Legal. Faz quanto tempo que você foi para aí, que você mora aí, né? Da segunda vez que você foi? Faz anos, mais de 20 anos, mas tipo, indas e vindas, né? Não o tempo todo, né? Aí, mas faz bastante tempo, né? E a língua é totalmente diferente. Como foi, assim, aprender a se comunicar e a viver aí com isso? Isso era uma dificuldade, porque aqui a língua é uma das línguas mais difíceis do mundo, né? O alfabeto é completamente diferente. Os sons que você tem que fazer para sair de você, né? Como você fala, tem sons que a gente não conhece. Simplesmente a gente não usa esses sons no Brasil, né? Então, até hoje, quando eu falo, eles logo falam, né? Você é brasileira? Rapidinho. E o sotaque fica, né? Tipo assim, eu não sei, por exemplo, como eu vim para cá, eu tive que aprender a me virar com idiomas que o povo falava aqui, como, por exemplo, o inglês, o francês e tudo. Então, tudo que eu falo, eles falam que é português, né? Tipo assim, Latino English, Latino French, sabe assim? Porque sempre tem esse sonzinho. Mas quanto ao árabe, eu fui me acostumando, porque as pessoas que conviviam comigo faziam o esforço de falar bastante em árabe para eu conseguir entender e aprender, né? Então, pouco a pouco, eu fui me acostumando e me virando. A escrita
E a leitura do idioma, da língua, é uma coisa, tipo assim, é bem difícil, né? Tipo assim, eu fico meia hora para conseguir ler umas coisinhas lá, né? Então, é meio complicado, e especialmente porque, às vezes, quando você lê uma coisa, eles escrevem diferente do que eles falam. Tipo assim, tem um árabe, a gente poderia dizer clássico, sabe assim, e um árabe do todo dia. Então, você começa a ler algumas coisas, eu penso, eu estou lendo, mas eu não estou entendendo nada. Porque, na realidade, o que o povo fala é diferente do que o povo escreve. Uhum. Quando a gente está no Brasil, a gente escreve assim, você vai lá. E quando a gente fala, pelo menos a gente do interior, você vai lá. E aí eu imagino assim, a gente em outros lugares é exatamente isso, né? A língua falada na rua com a língua que a gente aprende é bem diferente. E assim, inglês pra mim, eu sinto dificuldade. Eu imagino árabe. Eu ia estar assim, sem jeito. Exatamente. É um bom, tipo assim, é um bom exercício mental, para falar a verdade, né? É um bom exercício mental, porque não sei como eu vou dizer, tem até sons que até hoje eu tento falar e não sai de mim, né, da minha voz. Assim, é uma coisa incrível, mas é rico, ao mesmo tempo, tipo assim, é um vocabulário, é uma língua que é bastante rica, né, e bastante poética também. Uhum. Legal. Você diria que o maior choque cultural entre a nossa cultura e a cultura do Líbano é a língua? Eu acho que o que acontece é que aqui a gente tem muitas normas sociais, tipo assim, e essas normas sociais, pouco a pouco, né, elas estão deixando de ser tão rígidas, mas se você comparar com as normas do Brasil, com as coisas que existem lá, é bem diferente, especialmente porque, eu não sei se vocês já ouviram falar do Líbano, né, da coisa que aqui existem mais de 17 comunidades religiosas. E cada uma dessas comunidades religiosas, né, tem o seu próprio, como se diz, código de leis. Tipo assim, regras que você vai seguir, dependendo do grupo ao qual você pertence. Então, para mim, era meio complicado no começo, porque é uma variedade. Então, tipo assim, pessoas pensam de maneira completamente diferente desse grupo para aquele grupo, para o outro grupo, para o outro grupo. Então, isso era meio difícil para mim, porque no Brasil, o que existe é o que o povo fala secular, né? Quer dizer, não tem nada de religião, não tem nada disso, né? Esse tipo de coisa, tipo, é muito pessoal e todo mundo é igual. Aqui tem essa coisa de que até hoje não fizeram um código civil que atenda, né, o que sirva a toda a população. Cada pedacinho, cada grupinho tem alguma coisa, né? Então isso para mim foi meio estranho. Tipo assim, coisas, por exemplo, como você cumprimenta. Tem gente que você cumprimenta dando a mão. Tem gente que você cumprimenta, se forem pessoas mais ligadas à religião, que você faz assim, que você não cumprimenta com a mão. Quer dizer, hoje em dia a gente não cumprimenta de jeito nenhum com a corona, né, com Covid. Mas na época, para mim, então eu tinha que ficar prestando atenção. Quem que eu cumprimento? Quem que eu não cumprimento? Como cumprimento? Quem que eu beijo? Quem que eu não beijo? Era meio difícil, né? É uma pluralidade, né? E é muito diferente isso, né? Mais ou menos assim, como você disse, né? Os códigos, assim, de acordo com a religião. Então, isso né? É viver para a religião mesmo, né? Isso é muito... Não, é diferente. Olha, para começar, por exemplo, no Brasil, o povo é muito carinhoso. Aqui também é muito carinhoso, mas, tipo assim, você tem que saber com quem que você pode demonstrar ou não. E como demonstrar ou não, sabe assim. Outra coisa também, tipo assim, como eu estou falando que o ponto onde você vê, tem o leste e oeste, o oriente e o ocidente se encontrando, então você vê que tem de tudo. Tipo assim, tem pessoas super modernas, com pensamento super moderno, e tem pessoas mais, digamos assim, apegadas às coisas mais antigas, as coisas mais, assim, que a gente
acredita que já deixou algum tempo atrás, né? As formas de pensar que não, digamos assim, que estão ligadas com a essência daquilo que existia antigamente, né? Sim. E tá no meio disso é sempre muito complicado, né? Porque ao mesmo tempo que você passa num lugar muito avançado e com pensamentos muito mais abertos, sei lá, você atravessa uma rua e tá num lugar um pouco mais tradicional. Então, saber se portar nessa vai e vem é sempre muito complicado. E aí adiciona uma língua diferente, com religiões diferentes, parece uma aventura e tanto. Mas é mesmo, eu não sei. Eu não sei se tipo assim, eu estou exagerando, mas tipo, no começo era assim, era meio estranho, né? Aí depois, com o tempo, você se acostuma. E você, com o tempo, você consegue ver que todo mundo, tem gente boa em tudo quanto é lugar, Sim. sabe assim? Mas como chama? A embalagem é diferente. Sabe assim, essa impressão que eu tenho, a embalagem é diferente, né? Vestem assim, ou vestem assado, ou falam assim, ou falam assim. Porque você sabe, aqui mesmo, sendo bem pequeno, também tem diferenças na forma de falar. A utilização de certas palavras, sabe assim. Então, tem diferenças também nesse sentido, e você percebe que as pessoas são acolhedoras em qualquer lugar que você esteja. Isso é muito importante. Entre essa parte de ser acolhedora, assim, como que foi a sua relação com eles sabendo que você era brasileira ou latina, eles foram super abertos e acolhedores, ou você sente que existe, sei lá, algum preconceito em relação ao brasileiro? Não. Aqui, todo mundo que vem de fora, especialmente brasileiro, desperta curiosidade. O povo adora o Brasil aqui, adora. Tipo assim, é muito engraçado, né? Porque, por exemplo, até na época da Copa do Mundo, aqui, lógico, o país nunca conseguiu chegar nas finais, né? Então, eles sempre se dividem. Então, você vê ruas inteirinhas com a bandeira do Brasil. Todo mundo coloca a bandeira do Brasil. Aí, por exemplo, porque aqui tem muita influência francesa, né? Então, tem quem torce para o time da França, você vê as ruas inteiras e os carros inteiros, todos, né, sempre com bandeirinha. Ou, por exemplo, com a Alemanha, com não sei o quê. Assim. Quando eu vim do Brasil, tipo assim, o povo tinha bastante curiosidade. Lógico, né, tipo assim, tem gente que fica, essa aí é moderna, né, essa aí é estrangeira. Né? Tem isso, lógico que tem. Mas, ao mesmo tempo, tem a coisa da admiração. Quem vem do Brasil, tipo assim... o povo tem admiração, tem respeito, até mesmo, tem respeito. Isso é muito louco, né? Eu sou aficionado por futebol, assim, e eu vejo isso, que às vezes muitos lugares do mundo conhecem mais o Brasil do que a gente conhece esses lugares, né? Por causa do futebol, né? E é muito... É sensacional, assim, saber que um país das pessoas torcem para o Brasil, sabe? Acompanham. E é um grande legado, né, que o Brasil tem. Bom, já faz muitos anos que você foi para aí, né? Mas qual a expectativa que você tinha, o que você criou antes de ir para aí? E o que você encontrou quando você chegou? Foi muito diferente? Teve muita surpresa? Sim, teve bastante, teve coisas que eram bem, assim, surpresa para mim, porque o que eu não estava esperando era o fato de que quando eu viesse para cá, meus pais, meus irmãos, todo mundo estava lá. Então, o apoio que você, em geral, que você tem na sua vida, tipo, para fazer as suas coisas, você já não tem. Você vai ter que se virar. Então, essa foi uma das coisas que me, tipo assim, que tipo me assustou um pouquinho, né, para falar a verdade, né. Então, você está num lugar onde você não sabe fazer nada direito, e você tem que fazer tudo, e você não tem a sua família com você, e os seus amigos também, os seus amigos que são as coisas, tipo assim, as pessoas mais próximas de você, né, tão próximos quanto os seus pais, os seus irmãos, né, eles também estão longe. E na época em que eu vim para cá, ainda não tinha essa história toda de WhatsApp, Facebook, não, tipo assim.
demorou para a gente pegar essa coisa, né? Então, assim, para você estar em contato com eles o tempo todo era difícil. Aí isso era uma coisa que para mim foi meio choque, né? Uhum. Mas depois a gente se acostuma e vai, tipo assim, responsabilidade, eu já tinha responsabilidade mesmo no Brasil, já sabia fazer as minhas coisas, né? A única diferença é que você tem que fazer as suas coisas numa outra língua. Um pouquinho mais difícil. Exatamente, né? Então era essa coisa que era, tipo assim, mais complicada para mim. Fora isso, tipo assim, não, as pessoas que eu encontrei aqui, elas sempre tentaram ajudar. Isso a gente não pode falar, né? Porque realmente é uma coisa, tipo, eu acho que porque o país é pequeno, tipo, não sei se vocês sabem, 4 milhões de habitantes, não é muita gente. Uhum. Aí você tem também o fato de que, e as cidades são vilarejos, né? Então, todo mundo se conhece e também todo mundo se ajuda, mesmo qualquer pessoa, você está andando na rua, se você pedir ajuda de alguém, todo mundo vai te ajudar. Ou se você precisar de ajuda, o povo ajuda, né? Tipo assim, tem uma amiga que estava mudando daqui, estava tipo assim, colocando tudo nas caixas, embalando tudo, né? Aí ela saiu para a varanda para perguntar para uma pessoa que, tipo assim, que no prédio dela embaixo tem lojas, né? Tipo assim, se tinha um martelo. Aí ela falou que de todas as janelas saiu gente segurando o martelo. Que legal. Entendeu? Então, tipo assim, se você tivesse, não é em qualquer lugar que você vai conseguir uma coisa dessas, né? Então, isso acontece aqui. Um senso de comunidade, né? Sim. Sabe assim, tipo assim, digamos que você aconteceu alguma coisa, estourou seu pneu, não sei. Vai ter sempre alguém que pare para te ajudar. Que legal. Não, Legal. é interessante pensar, né? Em alguns lugares ainda tem esse senso de comunidade. Eu sinto assim, aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, eu sempre tenho essa sensação que se, sei lá, alguém me atacar no metrô, as outras pessoas não estão nem aí, porque eles vivem muito assim. Eu tô aqui indo pro meu trabalho e eu vou chegar no meu trabalho e é isso. Se tiver alguém, sei lá, sendo atacado no metrô, não é problema meu. Eu não quero me envolver. E é interessante ver uma outra perspectiva, né? De morar num lugar que as pessoas param e ajudam e não... 5 minutos não vai mudar meu dia e é isso. Eu acho bem interessante isso. Olha, eu acho, a impressão que eu tenho, você falou que você é do interior, né? Então, a impressão que eu tenho é que o que acontece com a gente, tipo assim, cidade grande e cidade do interior, a cidade pequena. Se você no Brasil tivesse uma cidade pequena, todo mundo vai te ajudar. Mas numa cidade grande, tipo assim, a violência, o medo, todo mundo vai querer levar a vida do jeito que vai fazer as suas obrigações, não vai se meter com ninguém, não vai querer rolo, não vai querer problema. Então, eu acho que aqui o que acontece é que tudo é tão pequeno, que até a capital tem 1 milhão de habitantes. Então, tipo assim, o pessoal continua com aquele espírito mais, digamos assim, mais cooperativo, assim, sabe? É uma grande cidade pequena aí. Exatamente. E esse é um dos confortos que a gente tem aqui, porque você imagina uma capital que é pequena, tudo você tem. Tipo assim, se você precisar, não sei, se você precisar de coisas para arte, equipamento ou material para fazer pintura, você encontra. Se você quiser fazer curso de música, você encontra. Se você quiser dançar, você encontra. Se você quiser fazer cerâmica, se você quiser fazer esgrima, qualquer coisa que você queira fazer, você encontra em um lugar que é pequeno, que você pode se locomover ou ir de um lugar para o outro, né? Legal. Essa é a vantagem. Bom, já que a gente começou a conversar um pouco sobre a cidade, conta um pouco pra gente como, fisicamente, como você descreveria aí Beirute e se você puder a gente conversar um pouco sobre a geografia, né, onde está no mapa o Líbano, né? Como que é uma cidade de costa, é uma cidade, um país que tem fronteiras, né, com outros países do Oriente Médio. Como você descreveria geograficamente? O Líbano, ok. O Líbano e Beirute, né, mais específico. O Beirute está no mar Mediterrâneo, né? O Líbano inteiro, tipo assim, de norte a sul, na costa toda no mar Mediterrâneo.
E você, como é tão pequeno, você, tipo assim, tem o mar e tem montanhas também. Então, tem uma diferença de altitude bem grande, né? Você pode entrar em lugares onde neva e tudo, né? Você pode fazer esqui, você pode ir na época do inverno. E você vê que no verão também é muito animado, tipo assim, todo mundo na praia. Só que a praia é diferente aqui, né? A praia, tipo assim, é tipo resort. Você vai na praia, você tem alguém para, tipo assim, garçom andando, indo e vindo, tem a pessoa para pôr a sua cadeira com o seu, como chama? Guarda-sol. É uma coisa inacreditável, né? Só que, é bonito. E, ao mesmo tempo, aqui você tem, tipo, a parte moderna, que as pessoas estão, tipo assim, construindo, fazendo prédios, fazendo... E, ao mesmo tempo, você vê que tem um monte de ruína romana, da antiguidade romana. Uhum. Então, você está andando, por exemplo, no downtown, né, no centro, aí você olha, né, e tem lugares assim que estão escavados, que tem ruínas romanas. Tem, por exemplo, estão querendo abrir uma rua ou uma avenida ou algum lugar, eles tomam cuidado de escavar, de não encontrar coisa antiga. Porque em qualquer lugar você pode encontrar, tipo assim, escavando, lógico, bastante, né? Mas você encontra que tem bastante coisa, porque tantas civilizações passaram por aqui, e você acaba encontrando bastante coisa, né? É interessante. O que mais? Você está falando da descrição da cidade. Como eu diria? Eu não sei, é bastante agradável, é bastante agitada. O povo adora música, adora comida, tipo assim, gosta de ser sofisticada, de experimentar as coisas, gostam de aprender bastante, né? Tipo assim, se você vê durante o verão aqui, fazem muitos festivais e trazem gente de todo quanto é lugar. E eles tentam fazer esses festivais todos em lugares que, tipo assim, que tem algum valor histórico, se possível. Uhum. Então, é bastante interessante também. Bem ligado com a história, né, passada, assim. Para mim, a neve foi uma grande novidade no Líbano. Eu, sinceramente, eu não sabia. Eu não sei porque eu sempre imaginei o Líbano um lugar quente. Clima, então, é bem... Você tem a praia, calor, e na montanha, frio, e... Uhum. Que a legal. gente tem, ou antes dessa confusão toda de climas, né, ou esse problema ecológico todo que a gente está tendo, né, antigamente, até hoje existem, né, mas está um pouquinho mudado, mas existem. Aqui a gente tem as 4 estações. Tipo assim, você tem a primavera, o verão, o outono e o inverno. E você tem, por exemplo, para cada uma dessas estações, as frutas típicas dessa época. No inverno não tem muita coisa não, né? Mas durante o ano, né? Você vê que você vai, por exemplo, flores diferentes na primavera, e depois você vai vendo, tipo, mês após mês, frutas diferentes, porque a gente está no Mediterrâneo, né? Então, como se fosse um país europeu, né? Do Mediterrâneo, tipo assim, se você olhar aqui, a gente tem, por exemplo, semelhança com a Turquia, com a Grécia, com o Chipre, com o sul da Espanha, sul da, como chama, da Itália, sul da França. Então, essa região toda tem muita coisa em comum. Até mesmo em comida a gente come coisa parecida, né? E você estava falando, você me perguntou sobre a neve. Tem estações de esqui aqui. Você pode ir fazer esqui na época do inverno, né? E tem várias, não é só uma não, né? Tem várias estações de esqui. Legal. Bom, eu acho que eu acho que a gente tem muito no século XXI agora, a gente tem uma percepção do Oriente Médio, né? Com tudo que a gente vê em relação aos Estados Unidos, essas coisas. Mas, assim, não querendo entrar no clichê do Oriente Médio, porque eu acho que às vezes o conhecimento que eu tenho do Oriente Médio só tem guerra e, sei lá,
sempre assim, parece que é tudo ruim, é tudo... Como é viver no Oriente Médio, assim? Como é essa relação com os outros países? E você teve a oportunidade de ir para outros países também? Eu tive sim. E como é que eu vou dizer? Porque aqui a gente tem, tipo assim, tem muita influência de outros países, né? Tipo assim, como é que eu vou dizer? Por exemplo, o grupo de muçulmanos que sejam sunitas, por exemplo, eles têm o apoio, em geral, da Arábia Saudita, digamos assim. O grupo de muçulmanos que tem o apoio, ou que são xiitas, por exemplo, vai ter o apoio de Irã, por exemplo. E, por exemplo, por algum tempo, por causa também que na Síria o presidente era xiita também, ele estava dando apoio à população. Aí tem uma população bem grande que é cristã, por exemplo. E tem cristã ortodoxa e cristã, tipo assim, católica. Também você vê que tem um certo interesse, um certo apoio das nações ou dos estados que sejam católicos para ajudar. Então, é meio confuso, sabe assim, fica mesmo uma confusão. O povo, no final das contas, não quer saber nada disso, né? O povo só quer viver. Mas, lógico, né, no política é uma coisa completamente diferente, né? Você vê que tem uma certa influência. A tendência, né, que está acontecendo com os jovens, o que está acontecendo nos últimos anos, porque aqui teve bastante, tipo assim, crise política e econômica, né? Então, o que está acontecendo com o povo, eles estão querendo esquecer tudo isso, eles querem só viver a vida deles, não tem nada de estar dividido, não tem nada de... Eles não querem mais isso, especialmente os jovens, né? Querem viver uma vida normal, mas o problema é que aqui, tipo assim, é como se todo mundo estivesse resolvendo os problemas deles aqui. Tipo assim, não sei, uma pessoa lá tem um problema com outra pessoa lá, vamos resolver o problema nesse lugar, entendeu? Então, parece que às vezes dá a impressão de que as pessoas estão resolvendo as diferenças que eles têm entre si, os países, né, aqui. Isso é que faz a coisa ficar meio complicada. Quanto a outros países, você pode ver, por exemplo, que tem uma certa, fora o Líbano e a Síria agora, né, a Síria já está melhor, mas e o Líbano, que tudo acontece aqui, né, mas em geral tem uma certa estabilidade. Os Emirados Árabes têm estabilidade, a Jordânia tem estabilidade, o Kuwait tem estabilidade, então em geral são países bem estáveis. A importância, o que acontece aqui é que nessa região, no outro dia eu estava conversando, né, nessa região apareceram e começaram as três religiões monoteístas mais importantes, né? Tipo assim, aqui o cristianismo começou aqui. Aí como chama? O Islã começou aqui. E o judaísmo começou aqui. Aqui na região, não exatamente no Líbano, né? Então você vê que todo mundo está com os olhos voltados para essa área, para essa região. Sim. É o berço de muita religião, muita cultura. Tem um peso histórico, né? Sim. Até complementando o que o Henrique falou, você tá aqui conversando com a gente está muito feliz, assim, de achar uma brasileira que está no Líbano, porque é exatamente isso. O que a gente vê são só as notícias, que eu acredito, assim, o Ocidente, vou falar mais pelo Brasil, a gente se espelha muito, assim, Estados Unidos, um pouquinho da Europa e foca um pouquinho também ali na América Latina. Então, quando a gente avança para o Oriente Médio ou então para a Ásia, nunca vamos aqui experimentar essa cultura, vamos ver o que eles estão fazendo. É sempre notícias trágicas. Então, a gente tem um pouco dessa visão, assim, de guerra, de problemas. E é muito legal ter alguém aí falando assim, não, a gente vive aqui a vida normal. Acontece algumas coisas, mas assim, como em qualquer lugar está acontecendo, né? Eu acho que a gente está vindo, agora o século XXI, está vindo com muito problema
político acentuado, problema econômico. Então, assim, é o mundo todo. E a gente está muito feliz de ter você aqui falando um pouco do Líbano e tirando um pouco essa percepção, esse preconceito nosso de que o Oriente Médio é petróleo, é briga e é calor. Não sei, é alguma coisa assim, sabe? Então, é muito legal, assim, ter você explicando isso pra gente, assim, como é uma vida normal. Todo mundo tá aí, tá vivendo, tá curtindo no verão com os festivais na praia, e é isso, é a vida normal, né? Agora, para falar a verdade, esses últimos 2 anos, vocês sabem, né? Tá tudo, o mundo inteiro ficou meio com a coisa da pandemia, né? Sim. Mas, em geral, era assim. E, então, esses últimos 2, 3 anos, né? A coisa da pandemia, a crise econômica, a crise política, isso mudou um pouco a situação. Se você olhar, hoje em dia está uma crise econômica incrível, né? Tipo assim, o Líbano se baseava antigamente no turismo, tinha um monte de turismo, dos libaneses também vinham para cá ou vinham visitar familiares ou alguma coisa aqui. Então, tipo assim, o Líbano se sustentava dessas coisas, né? E de doações, tinha muitas doações também, né? Aí, depois da crise, depois da coisa que, tipo assim, teve, como fala, eles chamam de mismanagement, né? Da economia, então o povo entrou em crise, a situação mudou um pouco. Eu espero que vá melhorar, que vá voltar, né? Tipo assim, por exemplo, eu sei que no Brasil agora está tendo crise. Eu sei que no Brasil é muito mais fácil de voltar, tudo no lugar, porque tem recursos, todos os tipos de recursos, né? Aqui a economia não estava baseada em indústria, não estava baseada na produção de coisas, né? Estava baseada em coisas que, tipo assim, que eram, como se diz, tipo assim, não tinha não muito sólido, é isso. Assim, então, por isso a gente está tendo, hoje em dia, está tendo problema. Mas eu acho que a gente vai aprender ou vai conseguir superar. Sim. Você estava falando da segurança. Aqui muita gente, tipo assim, mora aqui, por exemplo, tem muitos diplomatas que vinham para cá, antigamente aqui, lógico, né? Que vinham para cá e depois que terminavam a missão deles, ficavam, porque, tipo assim, a pessoa se sentia tranquila. Você pode sair na rua carregando a sua bolsa, você pode vestir o que quiser, fazer o que quiser, você está se sentindo segura, não tem problema. Você não vai, você pode chamar atenção com a sua roupa, mas ninguém vai falar nada, ninguém vai falar, eu vou roubar essa pessoa, eu vou fazer alguma coisa. Não, não tinha disso, né? Agora, eu não sei, eu não posso dizer que de agora em diante o que vai acontecer, né? Mas era uma coisa assim que todo mundo ficava tranquilo de vir para cá. Tipo assim, eu vou viver lá porque eu posso sair, ir e vir e estar tranquila de que eu estou segura. Sabe assim? Teve uma época em que a minha mãe falava, aqui, por exemplo, em São Paulo, acidentes e roubos, não sei o que, acontece por dia muito mais do que acontece aí por ano. Tipo assim, com todas as coisas que vocês ouvem que são verdadeiras. Teve explosões, teve assassinatos, teve não sei o que, mas com tudo isso, ainda era menor do que estava acontecendo, sabe, assim, os problemas de violência que estavam acontecendo lá no Brasil, né? Especialmente nas cidades grandes. Geral, né? Porque se você for para o interior, não tem disso, mas nas cidades grandes tem mais, né? Sim. Mas hoje em dia, eu acho que nem o interior tá salvando. Então, com questão de... violência, eu acho que todo lugar tem hoje em dia, né? No mundo, no geral, assim. A gente tá vivendo uma época de muita desigualdade, então, meio que isso abre muitas portas. E tinha uma coisa que eu ia acrescentar, que eu acho que é interessante. Bastante gente gostava, né? Agora, de mandar os filhos para estudarem aqui. E as pessoas que estudam aqui, tipo assim, tem um cuidado, tipo assim, por exemplo, todo mundo que estuda aqui tem, em geral, pelo menos 3 idiomas. Então, o povo aqui fala árabe, francês e inglês. Fora coisas extras, se quiserem.
Tipo assim, legal. isso já ajuda, já abre portas pra caramba, né? Com certeza. Não sei, se vocês algum dia forem para o Brasil, o fato de que vocês falam inglês muito bem, vocês já vão estar na frente de muita gente, tipo assim, se vocês quiserem trabalhar ou quiser fazer qualquer coisa, vocês já sabem que ser uma pessoa que tem vários idiomas, né, ajuda bastante. Isso ajuda bastante aqui. Sim. Na realidade, né? Para começar, a educação, não, tipo assim, você vai na escola, você aprende árabe, mas você aprende história, geografia e matemática em francês ou em inglês. Que interessante. Por exemplo. Então isso, tipo assim, prepara bastante as pessoas. Legal. Muito legal. Sim. Bom, fala um pouco pra gente, uma pessoa que for pra Beirute, onde você levaria essa pessoa, assim? Você tem que visitar esses lugares, tem que comer isso. Quais são as principais coisas, assim, que você mostraria pra uma pessoa? Uma pessoa, se viesse só para Beirute ou para tudo, para todo quanto pro país, pro Líbano, em geral. Em geral, ok. Se viesse no verão, lógico que eu levaria nas praias, eu levaria nos festivais que acontecem em castelos, em fortalezas. Tipo assim, tem um festival que acontece numa cidade fenícia, um porto que era fenício. Aí tem outro festival que acontece em Baalbek, que é um festival que acontece em ruínas romanas. Tem outro festival que acontece nas montanhas, onde tem, tipo assim, castelos do Renascimento. Tipo assim, mesmo que não tenha o festival, se quiser ir visitar também, pode visitar, tem que ser isso. Comida, tem várias regiões, né, aqui em Beirute, que você pode ir. E, tipo assim, são ruas inteiras que tem um restaurante atrás do outro, né, então você tem regiões, tipo assim, uma região que chama Gemayze, que foi a região que foi acometida ano passado pela explosão, mas agora eles já estão reconstruindo tudo. Tem uma região que chama Ashrafi, tem uma região que chama Badaro, todos esses lugares, né? E fora isso, todas as esquinas e todos os lugares você vai estar encontrando, tipo assim, um forninho que faz a esfirra, aquela esfirra aberta. Em todos os lugares você encontra isso. É muito interessante, né? Que você vê, tipo assim, é a comida de todo dia, né? O povo vai comprar uma dessas. Tem, por exemplo, lugarzinhos que você encontra sanduíche de falafel. Vocês conhecem falafel, né? Aí, por exemplo, tem lugares que você encontra o shawarma. Você, tipo assim, você está andando e você encontra lojinhas com esses lugares, com essas coisas, né? Tipo assim, é muito interessante isso, né? E outra coisa, a comida aqui é muito boa. A comida libanesa, porque aqui você tem, tipo assim, você tem muita verdura, usam muitos grãos, usam muita, tipo assim, coalhada na comida. Então, o que mais que eles fazem, né? Tipo assim, os pratos deles são muitas nozes e coisas assim, tipo, e amêndoas e tudo, e pistache na comida, né? É super gostoso. Eu acho que seria isso. Outra coisa que eu diria que também aqui, para as pessoas, quem gosta de vinho, tem muitas vinícolas. Interessante. Assim como eu acho que a feijoada tá como o prato brasileiro, o que seria o prato libanês? A esfirra ou tem alguma outra coisa mais assim específica? Eu acho que é o tabule. Tabule? Eu adoro. Nossa, só você falando da comida que eu tô imaginando. Tá quase na hora do almoço aqui, eu já tô assim, nossa, vamos no Mediterrâneo hoje. É super gostoso. Eu diria que o tabule é uma das coisas que o povo mais, tipo assim, quando pensa em comida libanesa, já pensa em tabule, né? E pensa em pratos, tipo assim, com hummus, coisas assim. Teve alguma coisa assim que você... quando você pensou em se mudar de vez pra aí, que você tinha como uma expectativa e foi um pouco frustrada, assim, sei lá, você achou que ia ser de um jeito e acabou sendo de outro, que hoje você tá feliz, mas assim, você sofreu um pouco com essa... Não sofreu, mas assim, teve essa...
Desilusão. Alguma perspectiva diferente do que você esperava? Como que foi isso? Eu acho que foi, tipo assim, profissionalmente, eu acho que, tipo assim, no Brasil eu tinha um caminho, e aqui eu tive um outro. Tipo assim, Entendi. foi isso. Tipo assim, aqui, lá no Brasil, eu podia, e pude, e posso, tipo assim, decidir mais profissionalmente os caminhos que eu ia, por aqui, tipo assim, que eu ia tomar. Por aqui já era um pouquinho diferente, né? Você vai tipo assim, a chance aqui, acontece aqui, você vai por aqui, depois você vai por lá. Tipo assim, você vai com o fluxo. Você vai como se fosse com um rio, né? Com um riacho. Como ele vai te levando, você vai manejando, né? Tipo assim, nem sempre, não é tudo que sai exatamente como você quer, mas você vai se virando. E você acha que é porque você é uma estrangeira aí, ou porque é mais uma questão assim funciona no Líbano? Não. Eu acho que o fato de ter vindo de fora dificultou um pouco mais a situação para mim. Como eu disse, assim, se você não tem família, se você não tem, tipo assim, você às vezes precisa, para que as coisas aconteçam como você quer, você precisa ter um certo, digamos assim, grupo de suporte. Uma rede de apoio, né? Exatamente, é isso que eu queria dizer. Tipo assim, você precisa de ter pessoas que vão estar lá que vão, ok, vou fazer o que você quer porque você quer, entendeu? Isso acontece com o irmão, com o amigo, né? Sim. Tipo assim, aí essa era um pouquinho uma dificuldade, porque você está só, então você tem que se adaptar ao que você está encontrando pela frente. Sim, com certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é a comunidade brasileira no Líbano? É grande ou são poucas pessoas? Não, tem uma comunidade importante aqui. Pessoas que, tipo assim, que vão e vêm, mais ou menos como eu, né? Ou pessoas que vieram para cá porque casaram também, ou porque tem uma comunidade bem grande. Eles tentam se reunir, tentam manter contato, ficam contentes quando se encontram, com certeza, ou quando se encontravam antes da pandemia. Lockdown, exatamente. E se você olhar aqui, por exemplo, o pessoal já sabe, não é só feijoada, o pessoal já sabe o que é coxinha, já sabe o que é pão de queijo, sabe assim, todo mundo já sabe dessas coisas tudo, já sabe o que é guaraná, sabe assim? Porque a comunidade aqui é importante, né? É bem grande. Então, se bem que, como o pessoal fala, tem mais libanês no Brasil do que no Líbano, né? Ah, não sabia. Tem, porque se você contar com os descendentes, então você vê que a população que é de descendente libanês é maior lá do que aqui. Mas eles, tipo assim, o que a gente pode falar que é libanês é o nome mesmo. Fora isso, você sabe, né? No Brasil, tipo assim, não sei, a impressão que eu tenho é que, tipo assim, é uma grande família. Tipo assim, todo mundo que chega é bem recebido e absorvido, sabe assim? Raramente, tipo assim, quem tá lá, ou quem vai para lá, quer sair, ou quer voltar. E isso, como você estava falando, ok, é uma ilusão mesmo. Quando a gente está fora, a gente vê que não é aquilo que o pessoal fala, não. Não é aquela coisa tão fácil de você estar morando, mesmo que seja a Europa, mesmo que sejam os Estados Unidos. Eu não conheço os Estados Unidos, mas pelo menos pela Europa, o que eu percebo é que o povo também, tipo assim, tem uma vida que é bem rígida, que é bem, tipo assim, que é bem cronometrada. Tudo é muito bem pensado, tudo é muito bem, sabe assim, não tem essa alegria de viver que o brasileiro nasce, ou quem mora, ou quem vive no Brasil, ou quem se cria lá, tipo assim, é uma coisa que você tem, inata, né? Com certeza. O Líbano tem, pelo que você falou, assim, eles têm essa parte, por mais que não seja que nem o Brasil, mas eles têm essa parte de festa, de festival, de se reunir, eles são culturalmente bem festeiros, assim. Eles adoram música, adoram festa, adoram, tipo assim, não, eles, essa coisa, e eu estava pensando outro dia, e tem essa semelhança, tipo assim, na generosidade, né?
Tipo assim, se você no Brasil, se alguém te convida, você vai ver que aquela mesa, ou aquelas coisas, ou tipo assim, às vezes a pessoa que não tem condições te dá aquilo que ele também nem teria condições de te dar. E te dá tipo assim, contente, feliz. Aqui acontece a mesma coisa. O povo também tem generosidade. Assim, você falou que tá há 20 anos, né, indo e voltando, mas dá um total de 20 anos aí. Qual que é a sua relação hoje com o Brasil? É o país é o seu país, sua família tá lá, mas você vive 100% no Líbano, ou você tá, tipo, um pouco ali, um pouco aqui? Como que é? Olha, através dos anos, né, cada vez mais eu tive que ir para lá, para o Brasil, né? Porque é por causa da minha família, né? Se antigamente eles poderiam vir me visitar, agora como tá ficando todo mundo mais, tipo assim, minha mãe mais velhinha, não sei o que, eu tenho que ir visitar mais. Então, lógico, né? A maior parte do tempo estava aqui, mas eu estou vendo que agora, de agora em diante, eu vou poder estar mais livre, especialmente porque também o trabalho está online, né? Então, eu estou podendo ir mais para lá, ficar mais para lá. E, digamos assim, porque muitas das coisas que eu tinha colocado, tipo assim, como objetivo de completar, de fazer, né, aqui, pouco a pouco eu estou completando. Então, eu estou me sentindo mais livre de ir para lá, de estar lá com as pessoas que eu amo também, né? Sim, com certeza. Família é uma coisa muito importante, né? Legal. Se você pudesse levar alguma coisa do Brasil para o Líbano, o que seria? Do Brasil para o Líbano, é tão lindo o Brasil, né? Tanta coisa. Eu acho que é o espírito, a alma do povo, né? Porque, tipo assim, para mim, o Brasil é praticamente perfeito, né? Só precisa de mais oportunidades. Eu acho que a gente se abre mais pro Brasil quando a gente tá fora também, né? Eu sempre fui muito rígida, assim, o Brasil tem muito problema. Mas quando a gente sai, a gente vê também que todo lugar tem problema e que as pessoas de lá são realmente, assim, muito alegres, muito abertas, e tudo é festa, assim. Você pode estar, assim, num momento muito difícil, mas assim, vamos sentar, vamos tomar uma cerveja e bola pra frente. Esse espírito brasileiro é uma coisa, assim, realmente que eu acho que, assim, não há lugar, né? Com todo mundo que a gente conversa fala assim, não, falta a magia brasileira, né? Esse negócio que a gente tem de falar, festejar e se reunir. E por mais que não seja um amigo, é um colega de trabalho, mas na hora que você junta, vira uma grande festa, né? É bem... A capacidade de transformar, né? De transformar alguma coisa que, tipo assim, que é pesada, de fazer com que a coisa fique um pouco mais leve, porque a vida vai continuar, tudo vai continuar, né? Do mesmo jeito. Você vai levar, tipo assim, você vai tocando, né? Não tem como. E no final tudo passa, né? Com certeza. A gente se adapta. Exatamente. Sana, o que mudou na sua vida estando no Líbano? O que mudou na minha vida? Na sua vida e você como pessoa também. Eu acho que as dificuldades que eu enfrentei me fizeram amadurecer. Me fizeram tipo assim, aceitar as coisas ao pensar sempre antes de agir. Tipo assim, de prestar atenção em tudo que acontece ao meu redor, antes de decidir, e também, né, tipo assim, tentar ao máximo possível racionalizar. Tipo assim, sempre você tem que usar a razão. Então, isso me fez, estando aqui, né, tendo vindo para cá, eu aprendi, porque eu tive exposta a um monte de coisa tão diferente, que você, no final das contas, eu acho que a experiência de vocês deve ser alguma coisa assim parecida, né? Tipo assim, você estuda mais o que está ao seu redor, para saber que caminho tomar, ou como se comportar, ou como fazer. Mas a gente pertence sempre, tipo assim, a origem da gente fica com a gente. Sim, com certeza. Se você tentar mudar aquilo que você deixa de ser genuíno, né? Com certeza. Então, não, eu sou o que eu sou,
com algumas mudanças, algumas adaptações, né? Exatamente, é tentando melhorar, mas tipo assim, a essência, né, continua a mesma. Cheers! Mas é legal, né, de poder estar se comunicando com uma pessoa no outro lado do mundo, né? Tipo assim, faz bem pro coração. Bom, gente, pra quem tá ouvindo aí, acho que foi muito legal essa conversa com a Saná, direto do Líbano. Pra desmistificar um pouco, eu acho que eu uso bastante essa palavra nos podcasts, porque tem muito lugar que a gente já tem uma ideia, mas pode ser completamente diferente do que a gente pensa. E como sempre, eu te pergunto, pra onde você vai? We walked a lonely road, so far from home.